se elencar um tema aqui, eu acho que o Luiz o Luiz Adam pode me complementar. A questão da rastreabilidade hoje é o principal mecanismo de uma mineração responsável. Quando a gente observa temas que estão na mídia hoje, como a questão do garimpo de ouro, né, no Brasil, nas terras Yanomamis, que está tendo uma repercussão mundial, e isso, de certa forma, né, afeta a imagem brasileira, afeta o fluxo de investimento do Brasil, e afeta a imagem ainda mais da mineração brasileira, mesmo não sendo mineração, todos nós sabemos que isso se trata, na verdade, de uma extração ilegal. De certa forma, isso afeta. E a solução para isso, eu não tenho dúvida, é a rastreabilidade. Quando eu estou olhando para ouro, mas a rastreabilidade ela não se insere nisso. Não se encerra na questão da rastreabilidade do ouro. Eu posso dar alguns exemplos. Vamos lá. Vamos falar de um exemplo do ponto de vista político. Normativo. Tem uma legislação recente do estado de Tocantins dizendo que os produtos minerais ali produzidos têm que ser rastreados. Vou te dar outro exemplo. A indústria da água mineral já utiliza um selo fiscal tributário. O Estado de São Paulo lançou o CAD Minério, que é o Estado só compra agregados que estejam já cadastrados, ou seja, aqueles que têm um licenciamento ambiental, licenciamento minerário. Então, tem esse tema da rastreabilidade. O que consiste a rastreabilidade? A rastreabilidade consiste no monitoramento, no rastreio de todas as etapas da cadeia, da cadeia mineral. Certo. Né? Você vai dar um exemplo de ouro. Vou dar o exemplo do ouro. Acho que o ouro ele é o mais significativo. Né? Quando a gente fala de rastreabilidade, eu não estou falando de certificar a origem. Certo. Eu estou falando de falar assim, olha, eu estou falando do rastreio de todas as etapas, de todas as transações. E o que a gente vê, o sonho, né, da rastreabilidade do ouro era que, por exemplo, a gente saber de onde é que veio aquele ouro, por exemplo, da sua aliança, né? Você usa aliança? Não. Está na hora de você comprar uma aliança, mas uma aliança rastreada. Eu conheci a sua esposa, né? Então eu vou deixar uma dica aqui, viu, Gustavo? Quer comprar uma aliança rastreada. Né? Porque se você fosse geólogo, aí você poderia falar, não, eu não posso usar aliança porque tem a contaminação quando eu vou manusear a amostra e tal, mas você... não sendo você vai, desculpa, você, né? vai ter que usar, meu essa é a desculpa dele, né? Cadê a sua aliança? Não, então, rapaz. Ele já está na advocacia há bastante tempo, mas até hoje, para isso ele é geólogo. Daqui a pouco ele vai me pedir para cortar esse pedaço do podcast. Não, de forma alguma. Essa é uma brincadeira que eu fiz em várias palestras que eu fui falar de rastreabilidade do ouro, né? Porque de fato assim, esse eu acho que é o sonho da sociedade. Então, hoje o mundo está vendo assim, o consumidor europeu, o consumidor norte-americano e o consumidor brasileiro, ele quer saber, poxa, será que o ouro que eu estou utilizando aqui no meu relógio, na minha aliança, né, ele foi responsável por esse desmate na Amazônia? Será que o ouro que eu estou consumindo aqui foi responsável por toda essa tragédia dos Yanomamis? Essa é uma pergunta que a sociedade mundial está fazendo. E nós temos que dar essa resposta. Quando eu falo nós, somos governo e iniciativa privada. Não, interessantíssimo. Porque para você declarar, né, uma jazida, você tem que ter rastreabilidade, transparência, né, e todos aqueles itens ali dos códigos internacionais. Quando eu estou falando de rastreabilidade, assim, a rastreabilidade é interessante, né? Que é uma rastreabilidade do ponto de vista físico e digital. Sim. Né? O sonho era, por análise química, eu identificar a origem daquele ouro. Certo. Infelizmente, ainda não atingimos do ponto de vista técnico-científico, ainda não atingimos esse objetivo. Porém, tem marcadores físicos. Vou te dar um exemplo hoje que já tem no mundo, que é chamado Bullion Protect. É uma marcação nas barras de ouro. A Indonésia já utiliza isso. Certo. Né? Então, a partir daquele momento, aquela barra ela é marcada por um código, uma espécie de uma tinta específica, como se fosse a marcação que nós temos nas nossas cédulas. Né? As cédulas de dinheiro que nós utilizamos, já existe esse tipo de tecnologia.
Uhum. E também toda a tecnologia que existe do ponto de vista digital, que está dentro do processo de rastreabilidade, que é o chamado blockchain, Sim. que é você registrar todas essas transações dentro de um sistema imutável para que os órgãos de controle consigam identificar aí variações ou algo que está fora daquele padrão. Sim, Né? sim. Então, assim, Não tem desculpa, né? não tem desculpa. Tecnologia e Tecnologia metodologia a gente há. tem. E ainda falando um pouco mais da rastreabilidade, a gente não se restringe ao ouro. Quer ver um ponto muito interessante que eu posso linkar com a questão da transição energética? O nosso alumínio. Certo. A gente vende os lingotes ali. O nosso alumínio, nós temos uma competitividade muito grande por ser produzido com energia renovável. Certo. Eu tenho como, dentro de um sistema de blockchain, com uma marcação física, assim, ó, esse lingote foi produzido na mina no Brasil, tal dia, e a pegada de carbono desse lingote de alumínio é tanto. Uhum. Ou seja, vários outros elementos que eu posso associar a um rótulo de determinado bem mineral. Sim, a rastreabilidade ela faz isso. Então, não só identificando de onde veio e por onde está passando, mas características interessantes daquele produto. Né? Excelente, Fred. Excelente. Nessa linha, só em complementação, você tem uma exigência. Desculpa, é falta de costume. Então, assim, complementando o que o Fred disse, você tem essa exigência da sociedade, né? Inclusive do comprador final dessa cadeia, que está querendo saber de onde é que esse ouro está vindo, ou de qualquer outro minério. E você também traz uma coisa para o Estado, porque hoje o Estado ele precisa ser mais eficiente nessas fiscalizações. Sim. Né? Então, quando você coloca essa rastreabilidade, né, estamos falando do ouro aqui, você coloca esse Bullet Protection, você traz um sistema de blockchain para essa rastreabilidade do ouro, registrando toda essa cadeia, você consegue dar mais eficiência para o Estado para saber de onde é que a coisa está vindo errada. Porque o que estiver fora daqui às não vezes está regularizado. O próprio mercado se autorregulamenta, né? Mas essa é uma exigência do próprio mercado, do comprador que está lá afinal, ele já está exigindo que tenha isso daí para evitar justamente os questionamentos, como o Fred bem apontou, que é de onde está vindo esse ouro? É de uma unidade de conservação? É de uma terra indígena? Né? Então essa já é uma cobrança sendo feita. Eu acho que você colocou muito bem, Gustavo, assim, a solução ela não é pública. Eu vejo mais uma solução privada para isso, na autorregulação. Eu não tenho dúvida disso. Esse é o caminho. Né? Eu acho que é estender um pouco mais aqueles critérios lá de declaração de recursos e reservas, né, para a indústria. É interessante você falar assim, a declaração de recursos e reservas é o quê? É um ente independente ali, são pessoas qualificadas, vinculadas a uma entidade privada, né, que são creditadas para fazer isso. Né? Da mesma forma, a certificação ela pode vir nesse sentido. Né? Aí, mais na linha de certificação de origem. E a rastreabilidade ela vem compondo aí e olhando para toda a etapa da cadeia. Exatamente. O próprio mercado regulando, mais Exatamente. eficiência, Exatamente. menos burocracia, mais agilidade. E trazendo também resultado para o Estado. O privado trazendo esse resultado. Agora, é lógico que tem que ter essa sinergia, né? Tem que ter esse olhar da política pública, do Estado trabalhar e desenvolver uma política pública para isso, né? Por meio de normas, regulamentos. E, a partir daí, deixar com que o privado traga essas soluções tecnológicas, né? Que hoje já temos em várias outras cadeias produtivas, como cigarro, álcool, né? E trazer isso agora para o ouro. Teve uma para a gente não se alongar muito, Gustavo, assim, tem uma discussão, foram vinculadas algumas notícias sobre uma medida provisória que está sendo discutida no âmbito do Poder Executivo, né, sobre esse maior controle do comércio de ouro. Né? E eu não tenho dúvida assim, que se essa medida provisória ela conseguir absorver esses pontos de rastreabilidade que a gente colocou aqui, e não somente uma medida provisória, como a própria legislação infralegal do ponto de vista das resoluções da própria Agência Nacional de Mineração, a gente vai conseguir dar bons resultados, ou seja, boas mensagens para a sociedade brasileira.
né? Ué, eu acho que vocês estão trabalhando nessa política aí, então não. Rapaz, você sabe que eu fui formulador de política pública pelos últimos 15 anos, né? E você sabe que é algo que é algo que eu sei fazer. Vocês trabalharam naquele plano de revitalização da mineração? Olha, eu falo com muita felicidade, Gustavo, que eu trabalhei em formulação de política pública nos últimos 15 anos. Uhum. E eu acompanhei todas, desde a questão do marco regulatório no governo do PT, o plano de revitalização no governo Temer e mais recentemente no governo Bolsonaro, na questão da discussão da reformulação do plano 2030 agora para 2050. Certo. Então eu fico muito feliz de ter participado, né, de todo o bastidor da política mineral brasileira. Uhum. Né? Então, cada vírgula que você perguntar, aí com certeza vai ter meu dedo lá. Nós vamos o ter nosso, que... né? Exatamente. Porque desses seus 15, 10 eu tava lá dentro. 10 esse aí tava junto. Ô Fred, eu tô marcando vocês aí, viu? Viu, Luiz? Para a próxima vez que vocês voltarem aqui em Minas Gerais, pra gente continuar esse bate-papo nosso aí. Será um prazer. Prazer estar aqui falando contigo. Uma vez, 2, 3, quantas você quiser. E legal. estamos esperando você lá em Brasília. Nós vamos fazer um evento em Brasília. Vamos. Daqui a pouco a gente solta.